Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus. Nós vamos ler a partir do capítulo de número 2, versículo de número 1, até o verso de número 12. Fala a respeito do nascimento de Jesus e a visita dos sábios. Hoje os irmãos vão enjoar de mim, né? Mas tem uma boa notícia, né? Ou pelo menos boa notícia para mim, né? Semana que vem eu entro de férias, então os irmãos hoje vão ter uma dose dupla em louvor e pregação, né? Porque depois só volto em janeiro, tá bom? Aí eu só dou uma folga para os irmãos e irmãs. Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei, e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia. Pois assim escreveu o profeta: e você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo, Israel. Então, Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. E disse: vão a Belém e procurem o menino com atenção. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá também adorá-lo. Após conversar com o rei, os sábios seguiram o seu caminho. Guiados pela estrela que tinham visto no Oriente, ela ia adiante deles, até parar em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e adoraram. Então abriram os seus tesouros e presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Abaixe sua cabeça. Aquiete seu coração. Aquiete o seu coração. O Senhor quer falar com você nessa manhã. Mas talvez você esteja como Marta. Só esteja de corpo presente, mas o seu coração e a sua mente ficaram nos seus afazeres. Ou ficaram nos problemas que você tem na sua vida, ou coisas para resolver. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Emanuel, Deus conosco está. O nosso Rei, aquele que nós viemos adorá-lo nessa manhã. A sua luz está sobre nós. Deixe que essa luz, que é a luz de Jesus, iluminar os seus pensamentos, o seu intelecto, o seu coração e o seu espírito.
Se acalme nessa manhã, porque o Senhor tem palavras de promessas à sua vida. A água da vida está jorrando do trono. Que você não saia daqui sem beber dessa água, mas que essa água que está sendo jorrada lá do alto céus pelo Senhor, você beba com toda a sede que há no seu coração por ouvir o seu Pai Celestial, e que você saia daqui transformado pela água da vida, para viver essas promessas contidas aqui na palavra. Palavra que nos instrui, palavra que nos orienta ao caminho, palavra que nos cura, palavra que nos consola, palavra de Deus. É a tua palavra, Senhor, que nós nos abrimos para receber nessa manhã. Nós não temos pressa, Senhor, porque o Senhor é mais importante do que todas as coisas. Nós viemos aqui para te ouvir, Senhor. Fala poderosamente a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes a gente vem de uma semana agitada, né? De uma correria desenfreada, sábado. Não sei você, ontem o meu sábado acabou hoje, quase 2h da manhã. Ontem a nossa filha fez 11 anos, então foi aquela correria, né? Uma festinha com as amigas, e nosso coração se alegra, mas a gente vem agitado, né? Quando a gente vai no shopping, no mercado, parece que vai acabar o mundo, gente, não é? Eu fiquei pensando, acho que o mundo vai acabar e a gente não está sabendo, né? O povo com aqueles carrinhos cheios, né? Aquele consumo desenfreado. Mas esse é o dia do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos e regozijemos nele. Amém? Esse é o dia que o Senhor fez para você vir aqui e adorá-lo e ouvi-lo e sair daqui transformado pela sua palavra. Hoje nós vamos meditar nesse texto, que é um texto clássico, quando nós falamos de Natal, nesse período de Advento. Estamos no 3º domingo, domingo que vem é o último domingo do Advento. Nós ainda temos aqui a árvore da gratidão. Vocês podem ver que já tem muitos agradecimentos, mas talvez esteja faltando o seu, né? Ainda há lugares ali que dá para colocar o seu agradecimento. Domingo que vem eu não vou estar, mas os pastores, pastor Paulo, pastor Juninho, vão fazer um momento de entrega ao Senhor por essa gratidão. Então, antes de sair do culto, coloque lá, né? Ou venha mais cedo domingo que vem para escrever o seu motivo de gratidão. Que você possa oferecer ao Senhor o seu incenso, o seu ouro, a sua mirra, porque a Ele pertence toda a nossa gratidão. Essa semana eu também preguei na terça passada, e eu falei sobre o anúncio do anjo Gabriel a Maria, falando que Jesus nasceria e a forma como ele nasceria. Quem estava terça-feira aqui ouviu, né? E a gente pôde falar como o sim, o dia que o sim mudou a história da humanidade. Onde nós refletimos que Maria foi extremamente importante para que a profecia se cumprisse. Mas ela poderia ter falado não, e aquele foi o dia do sim. O sim de uma mulher, de uma serva de Deus. A promessa que ao realizar da obra do Senhor na sua vida, e como isso agraciou a vida de todos nós. O sim de Maria estava, claro, previsto nos planos do Senhor. Ele nasceria de uma virgem, como os profetas falaram. Mas a dedicação, a submissão, a obediência de Maria fez com que eu e você pudéssemos ter uma nova vida. E isso impactou a história da humanidade de uma forma incrível. E quando nós estudamos a história, ou quando você vê filmes antigos, a nossa história da humanidade se divide em
antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanho é o impacto do nascimento do Messias. E após, então, Maria dizer sim, ela compõe aquele belíssimo cântico onde ela fala: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria estava conturbada, Maria estava confusa, quando o anjo Gabriel começou a falar as coisas que ela conceberia um filho, filho de Deus, e ela mesmo sendo virgem, aquilo tudo impactou a vida dela, aquilo trouxe confusão, medo, temor, de como seriam as coisas, como aconteceriam. Mas quando ela se abre para o Senhor, sim, que se cumpra conforme a tua palavra diz na vida da tua serva, então toda a humanidade foi impactada por esse sim, para que o Messias nascesse e viesse ao mundo. Havia temor no coração de Maria, mas ao ela se colocar disponível ao Senhor para que a promessa se cumprisse, todo o temor foi embora. E ela pôde então dizer: a minha alma se alegra em Deus. O que isso tem a ver com o texto e conosco hoje nessa manhã? Eu quero falar sobre contrastes. O coração de Maria estava angustiado, mas o Espírito do Senhor a envolveu. E porque ela deixou o Espírito Santo envolver o seu coração, Deus então tira o medo, tira o pavor, tira a confusão, tira as perguntas que haviam no coração dela e brota o louvor. Um louvor alegre de quem confia nas promessas do Senhor. Contrastes. O Natal, também nós podemos falar sobre contrastes. Árvores lindas, ceias no dia 24 para o dia 25, lindas também, muito bem decorado, com os melhores produtos, com as melhores comidas. O Natal também é esse contraste, o Natal humano que eu estou falando. Ele também mostra esse contraste da decoração, de árvores, de luzes, de presépios, mas que muitas vezes só passam apenas de cenário. Veja, vou deixar bem claro, para que alguém não pense: nossa, pastora, é radical desse jeito. Não tem, para mim não tem problema nenhum fazer uma árvore em casa, decorar, fazer uma ceia bonita, não. Desde que a essência no seu coração, e mais do que isso, no cotidiano da sua vida, seja realmente de adorar o Rei Jesus, que Ele seja esse centro. Mas o que eu quero contrastar aqui, com relação a esse glamour que muitas vezes nós vivemos nessa época do Natal, é falar do outro contraste, que muitas vezes nós valorizamos o exterior, mas Deus valoriza o interior, o coração. E Deus, na sua palavra, a palavra que nós lemos, a palavra quando fala que o Espírito envolve Maria, os estudiosos falam que Maria possivelmente tinha entre 15 e 16 anos, já era noiva, tinha os seus sonhos, mas simples, uma mulher simples, pobre, seria aquela que então traria o rei, o prometido. Veja os contrastes, como Deus usa a simplicidade para mostrar o que realmente tem valor. Como Deus usa esses contrastes da vida e das coisas que temos para nos mostrar que nós valorizamos sempre o exterior, mas que Ele valoriza aquilo que nós não damos valor. Ele valoriza o simples. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Entre o palácio, o tema do nosso sermão é entre o palácio e a manjedoura. A escolha de Deus para revelar o seu amor. Quando nós pensamos em palácio,
e manjedoura, nós estamos evocando dois mundos completamente diferentes. Pense comigo, o que simboliza o palácio? O palácio simboliza glamour. O palácio simboliza imponência, significado de poder humano, de riqueza, de conforto. O palácio, ele significa e é destinado a pessoas de alta casta, de status. Não é qualquer um que entra num palácio. Talvez você fale, eu já entrei, não é? Às vezes quando viaja, tem as excursões, mas você entra lá porque é permitido, alguém permitiu a sua entrada lá. Mas de forma geral, o palácio, ele traz esse significado de poder, destinado a reis, destinado a pessoas de status elevados. Mas a manjedoura? A manjedoura é simples, ela é humilde. Naquela época já desprezada, e hoje só lembrada no Natal. Destinadas ao cuidado de animais e sem qualquer aparência de glória. Palácio é símbolo de glória humana. Palácio é símbolo de poder humano, de reinado humano. No entanto, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos esse contraste entre o palácio e a manjedoura. Deus revelou o seu amor a nós, não no palácio, mas na manjedoura. E essa escolha, eu estava refletindo sobre isso, essa escolha é mais do que simbólica. Ela revela a mensagem profunda de Deus para nós, do seu plano salvífico, e daquilo que Ele deseja que nós vivamos e que nós aprendamos com Ele. Porque os nossos olhos constantemente se voltam para aquilo que é grandioso aos nossos olhos humanos, e não para aquilo que é simples. Por isso, em primeiro lugar, entre palácio e manjedoura, a escolha de Deus, como Ele revelou o seu amor. Nós vamos meditar em primeiro lugar sobre o palácio de Herodes. Eu não sei se você já pensou nisso, ao ler a palavra você pensou nisso, mas o nascimento de Jesus, o nascimento de uma criança, melhor dizendo, quando temos alguém na família, ou alguém que nós conhecemos, o nascimento de uma criança, literalmente é gerado dentro de uma mulher, dentro de uma família, mas gerado com alegria, gerado com expectativa, daquele nascimento da criança. Mas o nascimento de Jesus foi diferente. Eu até ia intitular essa mensagem hoje de Natal. Houve confusão no palácio. Mas é um contraste também, não é? Porque quando nós pensamos em Natal, nós pensamos em celebração, alegria, coisas boas, gostosas. E não em confusão. Pelo menos a gente não quer confusão, né? Às vezes dá umas confusões no amigo secreto, né? Ganha um presente que não gostava, era maior, né? Ganhou alguma coisa de promoção, não deu para trocar, às vezes gera aquelas confusões, né? Aí o outro ganhou um presente melhor que você, e aí já fica aquela confusão, né? Puxa vida, eu que devia ter ganhado aquele presente, né? Mas quando nós analisamos o nascimento de Jesus, o anjo falou da alegria. Eis que trago boas novas, hoje na cidade de Davi. Presta atenção em mim, eu sei que vocês estão querendo olhar se vai dar certo ligar o ar-condicionado, o ventilador que nós temos aqui. Mas vai, tá bom? Ele não deu, mas abana assim, ó, irmão, tá bom? Pra você não passar calor, né? A gente vai providenciar mais ventiladores, tá bom? No próximo ano. Mas o nascimento de Jesus, ao ser anunciado pelos anjos como motivo de grande alegria, na verdade, no palácio houve confusão.
Houve confusão porque no palácio de Herodes, ele como rei, como governador, ele não queria perder o trono. Ele não queria perder o poder, ele não queria perder o prestígio que ele tinha na época, ele não queria que outro assumisse o seu lugar. Então, o nascimento do rei Jesus, o Messias, como diz literalmente na palavra, Herodes se perturbou. E toda Jerusalém, veja que o texto se espalha também por Jerusalém. Se o rei nasceu, aonde está o rei? Não pode ser Herodes, porque Herodes já tinha certa idade. E aquilo causou aquele alvoroço, aquela confusão nos corredores, no palácio e no coração e na mente também de Herodes. O nascimento de Jesus trouxe confronto entre reis, reinado e poder. O texto é muito claro ao falar dessa agitação e aquela confusão se espalhou do palácio até a cidade. Herodes temia perder o poder. Herodes não queria perder o seu palácio. Herodes não queria perder a sua posição de governante. Afinal, os sábios chegaram perguntando: aonde está o rei nascido? Aonde está o rei dos judeus? Nós viemos aqui adorá-lo, nós vimos a sua estrela. Essa pergunta gerou grande confusão. No nascimento que foi anunciado com alegria, gerou confusão, temor no coração de reis, de pessoas, de governantes e principalmente no coração de Herodes. Palácios são símbolos de grandeza humana, segurança, prestígio. Os sábios achavam que estavam indo no lugar certo, porque se o rei tinha nascido, onde ele deveria estar? No palácio, porque é onde nasce a alta casta, onde nasce aqueles que são poderosos. Mas Jesus não estava lá, o Messias não estava lá. Havia um homem humano que não queria perder aquele controle, a autoridade que estava sobre ele como rei, daquele que levava o título como rei. Nós não vivemos mais na monarquia. E talvez você se pergunte, hoje essa palavra não faz sentido. Mas eu vou dizer para você como ela faz todo sentido. Às vezes nós queremos ser reis e rainhas da nossa própria vida. Estamos enclausurados nos nossos palácios. A vida é o nosso palácio, os planos é o próprio palácio, onde nós queremos mandar. E ao falar que Jesus precisa nascer no nosso coração, ao falar que Jesus precisa habitar no trono do nosso coração, nós fechamos as portas. Nós falamos: aqui não tem lugar, aqui eu que governo, aqui sou eu que mando. Só que o nascimento de Jesus significa a perda de todas essas coisas, a perda do controle, a perda do poder, porque nós não temos poder nenhum. E ao reconhecermos Jesus como o verdadeiro rei, nós falamos: não, Ele é quem habita em mim, Ele é o verdadeiro rei. Herodes vivia no seu palácio quando o verdadeiro rei nascia. O seu coração agitado por medo, por insegurança, ao ouvir que havia um outro rei. Há tantas pessoas que na sua vida, e como que nós aplicamos isso no nosso dia a dia, assim como Herodes, muitas vezes nós estamos nos nossos próprios palácios pessoais, temendo o governo de Jesus. A chegada de Jesus à nossa vida nos confronta, porque aquele que é o Rei e Salvador deve habitar no trono do nosso coração e dominar a sua vida e ser rei. E quando nós dizemos que Ele é o rei, há um súdito, e o súdito sou eu e sou você.
Herodes não queria ser súdito. Herodes já tinha provado do poder e aquela ganância que havia no seu coração, ele não estava disposto a dar o seu trono para ninguém. Muitas vezes nós agimos assim. O nascimento de Jesus, ao falar de Jesus, muitas vezes não causa alegria, porque nós falamos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Porque nós olhamos para os palácios, para os nossos planos, para a nossa vida financeira. Não, Ele é o meu Senhor. Nós nos tornamos admiradores. Admiradores no tempo de Natal, dizendo sim, o Natal é Jesus, sim, o Natal é a essência. Mas estamos presos nos palácios que nós fizemos para nós mesmos, no egoísmo, nas decisões. E no trono não está o rei, o verdadeiro rei, no trono está o nosso egoísmo. O nosso querer pelo controle das nossas vidas. Muitas vezes, quando as pessoas pensam em aceitar a Jesus, elas ficam com medo, com temor. Muitas vezes as pessoas deixam de viver para Jesus nas suas vidas, mesmo sendo convertidas, mas não converteram os seus caminhos ao Senhor. Elas estão enclausuradas nos seus palácios, porque elas não querem viver como súditos, não querem viver como discípulos, não querem viver para o Rei. Porque o nascimento de Jesus confronta o ego humano, confrontou o ego humano de Herodes, confrontou o coração dele, o reinado dele. Isso causou confusão e muitas vezes causa confusão no coração humano, porque adorar a Jesus, servir a Jesus, aceitar a Jesus, é abrir mão do poder, é abrir mão do controle da sua própria vida. Ao deixar Jesus nascer e reinar na sua vida, implica em renúncia. Herodes possivelmente pensou nessa questão. Se existe um outro rei, possivelmente eu vou ter que renunciar ao meu reinado. Eu não vou fazer isso. Eu vou procurar esse rei. E eu não vou deixar que as coisas aconteçam assim, eu vou matá-lo. Quando o poder, o controle sobe no pensamento e no coração humano, há planos que não engrandecem ao Senhor. Porque os palácios são símbolos de poder, de imponência. Onde Jesus não está, está do lado de fora, como aconteceu naquele tempo. E sabe o que é mais lindo nesse contraste entre palácio e manjedoura? É que o rei Jesus, o menino, ao nascer dessa forma tão simples, mais à frente a palavra vai mostrar que ele abdicou de ser como Deus. Aquele que era o rei, abriu mão de estar no palácio, abriu mão de toda essa glória, porque são glórias humanas e são terrenas. Jesus então nasce naquela manjedoura, abandonando toda a sua glória para se tornar acessível a todos. Enquanto reis procuram e se protegem em tronos e palácios terrenos, Jesus vem de uma forma simples para nos mostrar que nós devemos largar todo o controle na mão dele. Que o poder nas mãos erradas envaidece, se torna egoísta. Abandone a monarquia dentro do seu coração. Abra os seus palácios, o seu coração. Se abra para essa boa notícia, que é o reinado de Jesus, que é um reinado de paz, que é um reinado sim de prosperidade, mas é um reinado que coloca as coisas no seu devido lugar. Jesus não veio para negociar controle,
mas Ele veio para reinar soberanamente nas nossas vidas. A pergunta que os sábios chegaram para Herodes perguntando é a mesma que nós devemos fazer hoje. No nosso dia a dia, onde está o rei? No nosso dia a dia, aonde está o verdadeiro rei? Quem está no trono do seu coração? Ao olhar para a sua vida, talvez as coisas não tenham dado certo, porque você está dentro desse palácio. Fechado, cadeados. Porque Jesus não está lá. Não mora lá. O palácio é seu. O governo é seu da sua vida. E talvez as coisas não estejam dando certo, porque você não largou o controle para o verdadeiro rei. Porque você não se abriu para o nascimento verdadeiro de Jesus. Talvez na sua vida você é Herodes. Você até sabe que o rei nasceu, mas ele está bem distante de você. Entre o palácio e a manjedoura, o palácio de Herodes, Jesus não estava lá. Não havia lugar para ele naquele trono, e nem no coração de Herodes. Em segundo lugar, o palácio de Belém e a manjedoura como o trono do rei dos reis. Mas pastor, aqui não fala de nenhum palácio em Belém? Fala, eu vou mostrar para você. Versos 4b em diante diz assim: onde então nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, e você, Belém, na terra de Judá, escute bem, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante, que será o pastor do meu povo Israel. Belém. Por que Belém e não Jerusalém? Ok, não tinha lugar para ele no palácio. Herodes certamente o mataria naquele momento. Mas por que Belém? Por que não Jerusalém? Para que assim cumprisse então a profecia, como está escrito em Miqueias 5:2. Exatamente esse texto que nós lemos se repete então no texto de Marcos, mostrando que a palavra do Senhor é perfeita e a palavra do Senhor se cumpre. Belém era uma cidade pequena, era uma cidade sem valor, era uma cidade de interior, era uma cidade que não possuía status, glamour como Jerusalém, que era grande, que era conhecida. Mas Jesus nasce em Belém para se cumprir e evidenciar que o Messias prometido, filho de Davi, o rei que reinaria para sempre, reinaria não só em Israel, mas também em toda a humanidade. Ele nasce em Belém, contrastando com Jerusalém. Belém, uma cidade pequena, insignificante, mas Jerusalém, uma cidade que representava poder, e por isso que tinha palácio lá, status, religião, institucionalização. Belém, um lugar simples, mas que refletiu a natureza do plano salvífico de Deus para toda a humanidade. Foi lá que Deus escolheu que Jesus nascesse, porque Belém naquele momento então representaria, mesmo sendo insignificante, mesmo sendo uma cidade pobre, mesmo sendo uma cidade não conhecida como Jerusalém, ela representa que a acessibilidade de Deus aos pequeninos, aos humildes, a todos aqueles que crescem no Senhor Jesus e o recebessem como Salvador. Belém aponta para a proximidade de um Deus que desce num lugar sem prestígio. Além de não estar no palácio, também não estava numa cidade de uma grande estrutura, de riqueza, de sinal também de poder, como nós falamos, mas Belém aponta para a simplicidade de Deus e a proximidade de um Deus que vem para todos. Outra coisa que nós podemos apontar aqui, o palácio, então, Belém era pequena, mas se tornou naquele momento que Jesus nasce, um palácio, um lugar especial, um lugar destinado para que o Messias estivesse. E ele faz então
o seu próprio filho reinar sobre uma manjedoura e não sobre um trono cheio de ouro, de pedras cravejantes, de brilho e beleza, de sinal de poder. Mas ele então inverte esse contraste e fala: não, o meu filho vai nascer e vai ficar numa manjedoura. Se Jesus tivesse nascido em Jerusalém, possivelmente, assim apontam os estudiosos, que ele seria visto como mais um rei humano, buscando mais um trono. Esse é o significado de Jesus ter nascido em Belém. Se ele tivesse nascido em Jerusalém, seria, como Herodes pensava, alguém para disputar o trono, mas Jesus não veio para disputar tronos terrenos. Ele não veio e ele não está interessado nisso. Aquele que se despiu da própria glória do Senhor, que se fez homem, que se colocou como humilde, como humano como nós, ele mostra através da sua vinda, ao estar na manjedoura, um lugar simples. Aliás, manjedoura é um nome chique para coxo. É um nome chique, que inventaram para que ninguém falasse assim: olha, Jesus nasceu num coxo. Olha o contraste. Olha o poder que muitas vezes a gente tem de falar as coisas que não eram bem daquele jeito, né? Porque agora quando nós lemos a palavra a gente acha até bonitinho, né? Quando a gente olha uma manjedoura, a gente fala: ai, que lugar bonitinho que Jesus nasceu. Não era assim. Era um lugar fedido, era um lugar onde se colocava, o coxo era um lugar onde se colocava a alimentação para os animais. Agora imagine um bebê que acabou de nascer, aqueles que têm netos recém-nascidos, imagina, colocar num lugar que não cheira bem, um lugar sujo. Eu imagino que José e Maria, como muito agilizada, ela deve ter falado: ó, dá um jeito aí, limpa aí, pega umas palhinhas aí, vamos embrulhar nosso bebê. Mas a verdade é que não é assim como é retratado. E isso nos mostra que o Filho de Deus, que poderia sim ter nascido num palácio, que poderia sim ter reinado sobre um trono, nasce numa manjedoura. Palácios são fechados, tem guardas, não tem acesso, não é todo mundo que entra lá, como nós falamos no início, mas uma manjedoura. Não é à toa que anatomicamente ela já é aberta, de madeira, num lugar onde qualquer um poderia ir, inclusive os sábios foram lá e visitaram. Sim, ao nascer em Belém, Deus nos mostra que Ele não quer tronos terrenos, que Ele não quer poder humano, que Ele não quer a glória humana, porque Ele já é cheio de glória, poder e majestade, mas que Ele deseja morar no trono do nosso coração, habitar verdadeiramente em nós. Essa simplicidade da palavra do Senhor. E talvez se fosse nos dias de hoje que você ouvisse alguém falar: olha, fulano nasceu, colocou num lugar assim, talvez você falasse: que loucura. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Coríntios capítulo 1, verso 27 e 28 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes e desprezadas, como a manjedoura, e as que nada são, para reduzir a nada as que são. A manjedoura é o oposto do palácio, mas ao nascer numa manjedoura, Jesus demonstrou a sua grandeza, a grandeza de Deus, que não vê a aparência externa, mas que cuja presença é cheia de poder e transforma. É a presença dele que transforma tudo e todas as coisas. Por isso que há entre palácio e manjedoura, Deus escolheu o palácio. Deus escolheu a manjedoura para fazer o palácio dele no nosso coração, para morar no trono do nosso coração. E eu falei aqui que a manjedoura é um lugar de alimento. Jesus, o Filho de Deus, era o pão que desceu do céu. É o alimento. Então nada é por acaso.
todas as coisas de Deus cooperam para o nosso bem, e nós conseguimos hoje ver com os nossos próprios olhos, por mais que a gente olhe, não seja bem o que era naquela época, Deus mostrando o seu amor por nós. Ele se fez alimento, então Ele é colocado naquela manjedoura para nos mostrar que do trono do nosso coração, que é a manjedoura, que é o lugar que muitas vezes nós temos pecados, não deixamos que Ele realmente habite. Quando nós nos abrimos para a presença dEle, nós somos purificados. A presença do Senhor é uma presença transformadora, é uma presença redentora. A manjedoura nos mostra a redenção. Era sinal de humilhação, era sinal de pobreza, era sinal de fraqueza. Mas ao estar naquela manjedoura, Jesus revela a glória de Deus, o milagre de Deus. Deus se fez homem. O milagre estava numa manjedoura. O milagre não estava num palácio. O milagre estava naquela manjedoura humilde, numa cidade pequena, para nos mostrar o nosso valor, que nós precisamos abrir o nosso coração, porque Ele deve morar na manjedoura do nosso coração. Nós devemos acolher a presença do Rei, que transforma tudo e todas as coisas. Mas se você fizer da sua vida um palácio, Jesus está fora. Mas se você fizer da sua vida uma manjedoura, um lugar que é onde a glória do Senhor é manifestada, naquela noite na manjedoura, a glória do Senhor foi manifestada. Os anjos anunciaram. Tem de motivo por grande alegria. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, numa manjedoura. A glória do Senhor se resplandeceu. E quando nós recebemos o Senhor Jesus, quando Ele vive verdadeiramente em nós, sim, pastor, eu já aceitei a Jesus, eu vivo Jesus, será? O intuito dessa mensagem hoje é você refletir na sua vida, porque a manjedoura também aponta para a cruz. A cruz era sinal de vergonha, a cruz era sinal de humilhação, tal qual a manjedoura. Mas a glória do Senhor é aquela que transforma tudo e todas as coisas, para nos mostrar que Deus é simples e que Deus vem à humanidade de forma simples, para mostrar como o seu amor é simples por nós, mas é de um alto valor que não está nos palácios, nos tronos, no ouro, no poder humano, mas é o valor de uma manjedoura achada no beira do caminho. É o valor de uma cruz que era destinado só a crimes terríveis, que era sinal de vergonha. Deus transforma os contrastes. A manjedoura aponta para a cruz. O pão vivo que desceu do céu, se entregaria no madeiro, numa cruz. Símbolo de vergonha, símbolo de humilhação. Mas porque Ele foi para a cruz e porque Ele nasceu na manjedoura, mais uma vez o Senhor nos mostra que aquilo que é símbolo de humilhação e de vergonha, Ele transforma em redenção, em vida e vida em abundância. Então nós podemos tirar a aplicação dessa mensagem de hoje, é que no palácio não havia lugar para Jesus, mas na manjedoura havia, e na cruz Ele cumpriu o sacrifício por nós, pelos nossos pecados, para que nós abandonássemos o desejo do poder, para que nós abandonássemos o desejo de controlar a nossa própria vida, as nossas próprias coisas. Aquele que quer vir a mim, tome a sua cruz e nega-se a si mesmo, então siga-me. É abrir mão de todo controle, para que Ele reine soberanamente. Que nessa manhã, ao meditar nessa palavra, você possa analisar a sua vida. Deus quer fazer do seu coração humano, o trono
o seu trono, o trono onde Ele reina, onde a sua glória se manifesta, onde você vive os planos de Deus. Na manjedoura, no coração, no trono do nosso coração o Senhor habita, mas nos palácios Ele está do lado de fora. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, concederei que sempre, olha que lindo, como a palavra do Senhor se completa. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. A manjedoura nos revela que o Senhor quer habitar no nosso coração. E a pergunta que fica é: na manjedoura do seu coração o rei está? Ou ele está batendo na porta? Ou ele está batendo na porta e você não está ouvindo? Aonde na sua vida ainda o Senhor precisa reinar completamente? Ele não quer uma beirinha nessa manjedoura. Ele quer o todo, Ele quer toda a sua vida. E se você realmente viver essa vida, fazer realmente com que o Natal realmente é a essência, é diário na sua vida, em que o Senhor Jesus habita no trono do seu coração, então milagres vão acontecer, como o milagre havia naquela manjedoura. A glória do Senhor vai se manifestar. Para isso nós precisamos abrir mão dos nossos projetos pessoais, para seguir a Jesus, para negar a nós mesmos. É um confronto, assim como o confronto no palácio de Herodes e dentro do seu coração. Negue-se a si mesmo. Abra os portões dos seus palácios. Aonde o Senhor ainda não reina na sua vida, que você precisa falar: não, eu preciso que o Senhor reine aqui. Eu não larguei o controle. Eu ainda estou querendo mandar na minha vida. E eu entendo que os teus planos são melhores para mim. Porque quando Jesus mora no trono do nosso coração, todo o egoísmo cai por terra. Todos os nossos projetos pessoais caem por terra. E Jesus reina soberanamente. Ele quer reinar como o único, como o primeiro, como o único digno de ser adorado. Herodes não fez isso e foi terrível o seu fim. Mas Jesus morreu naquela cruz para nos mostrar que quando nós aceitamos Ele, nós vivemos os planos perfeitos e maravilhosos que Ele tem para nós. E nós precisamos fazer isso como uma criança no Natal, que espera pelo presente de Natal. Que nós façamos isso todos os dias, porque a palavra do Senhor nos diz, Mateus 18:3, em verdade vos digo, que se vocês não se converterem, não vos tornarem como criança, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Na manjedoura o Deus conosco está. Que o nosso Deus, o Emanuel, não seja uma lembrança, uma data comemorativa somente no Natal, não seja só fachada, não seja as belas coisas que muitas vezes nós temos na nossa casa, mas que Ele esteja dentro do nosso coração e que Ele reine de verdade e em verdade no trono da nossa vida. O que você precisa deixar hoje? Os sábios, ao verem aquele menino, ao verem que a profecia se cumpriu, abriram os seus tesouros, porque tudo aquilo que eles tinham não valia nada perto da glória que eles estavam vendo diante de Jesus, diante do Salvador. Que você abra o seu coração e que você faça do seu coração essa manjedoura, um lugar simples, mas um lugar onde a glória do Senhor é manifestada. Amém?
um lugar onde o Senhor reina poderosa e soberanamente. Que essa mensagem fique gravada no seu coração. Que é preciso abrir mão do palácio para que o rei governe, o verdadeiro rei governe. A palavra do Senhor, ela jamais volta vazia. Eu vou pedir para os músicos virem, nós vamos orar. Que nessa manhã, o Espírito Santo do Senhor possa ter te envolvido. Talvez no seu coração, como de Herodes, havia temor, havia medo, havia insegurança de perder o controle. Aonde na sua vida você tem medo? Tem medo de entregar para o Senhor? Às vezes é sua família, às vezes é sua vida, às vezes é uma doença que você está passando, que você não entende porquê. Às vezes é um momento difícil que você está vivendo na sua vida e você não deixa que eu vou resolver. Mas você na verdade está enclausurado nos seus palácios. Abra os portões e deixe o Rei da Glória habitar. E você verá sinais e maravilhas. Essa semana agora, dia 18, eu completo 20 anos de ministério aqui nessa igreja. E eu cheguei aqui novinha, muitos de vocês lembram que eu era bem novinha, né? Já passou 20 anos, né? Eu era novinha tipo o Juninho, né? Novinho, né? Hoje com 43 anos, eu cheguei aqui com 20 anos. 20, 20, né? 23 para 20, isso, eu me confundo. Eu poderia ter feito muita coisa. Eu poderia ter seguido outros caminhos. Eu poderia ter ido em vários lugares. Aliás, eu nem era daqui, né? Eu era de outra igreja. Mas eu não queria viver no meu palácio. Eu não queria viver os meus planos. Eu queria viver aquilo que Deus tinha para mim. Como uma menina jovem, eu também tinha alguns sonhos, mas eram todos humanos. Nenhum deles chegava perto ao que Deus queria para mim. E ao fazer essa retrospectiva dessa caminhada, não vou dizer que foi fácil. Não é fácil seguir a Jesus. É abrir mão do controle. É abrir mão da sua própria vontade. Para fazer como Jesus disse. Que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. Era o reino de Deus. E com esse testemunho eu quero deixar para você. Eu deixo diante do Senhor todo o poder, todos os planos que eu possa vir ter daqui para frente, sempre e em todo tempo, para que a glória dele se manifeste na minha vida e através da minha vida. E eu posso dizer para você com toda certeza e na autoridade do Espírito Santo do Senhor, quando você abre mão de projetos pessoais, Deus honra. Deus honra. Jesus abriu mão de ser o próprio Filho de Deus, da sua glória, para que a vontade do Senhor se cumprisse e o reino fosse estabelecido. Que nós sejamos homens e mulheres obedientes ao Senhor, onde Ele reina nessa manjedoura que é o nosso coração, cumprindo sempre a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Que nessa manhã você saia com essa certeza, que assim como os planos de Deus se cumpriram em Jesus, para nos salvar, para nos abençoar, que você viva com Jesus no seu coração, vivendo os planos que Ele tem para a sua vida em 2025, ainda está por vir. Mas deixe o Senhor reinar no seu 2025 em nome de Jesus. E você verá a glória de Deus. Amém?